Caros colegas deputados, eu quero mais uma vez fazer um apelo, depois de infelizmente termos rejeitado nosso requerimento de retirada de pauta, para que os colegas deputados refletissem sobre o momento que nós estamos vivendo. É um momento de pandemia, é um momento em que no setor privado milhões perderam seus empregos. Nós tivemos uma crise econômica, se segue essa crise na área da saúde, que suspendeu contratos, que reduziu salários. E nós estamos falando aqui de criar um novo Tribunal Regional Federal, senhor presidente. O relator trouxe argumentos e, como ele mesmo disse, nós respeitamos argumentos favoráveis, assim como estamos satisfeitos em ver que os argumentos contrários estão sendo também respeitados nesse plenário, e isso é saudável para a democracia. Mas, lamentavelmente, senhor presidente, até as vozes dissonantes aqui têm sido poucas, porque aqueles que se inscreveram contrariamente, como foi bem notado pelo nosso líder, Paulo Ganimi, acabaram ou não tocando no assunto ou ainda falando favoravelmente à criação desse novo tribunal, que, sinceramente, senhor presidente, sinceramente, caros colegas, se nós notarmos bem a reação popular na semana passada em defesa da manutenção do veto do presidente da República para que não houvesse qualquer aumento de despesa no serviço público até o final de 2021, sinceramente, não há como considerar oportuna essa criação de um novo tribunal durante a pandemia. Aliás, eu quero me corrigir, pois disse que o ministro Zé Otávio Germano Noronha havia defendido a criação do tribunal, mas dito que haveria aumento de despesas. De fato, ele disse que não haveria, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, em 2 tweets, há poucos dias, no dia 19 de maio, disse o seguinte, e quero ler os 2 tweets do nosso ministro da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, que dificilmente, aliás, utilizo em tribuna em defesa de posições minhas, mas aqui sim, foi muito correto na sua análise. Disse o ministro Gilmar Mendes: a instalação do TRF-6 durante a pandemia é inoportuna. Mesmo mantido o orçamento, prover os novos cargos implicará aumento de despesa durante a crise. E, portanto, faço aqui um novo apelo, já feito pelo deputado Paulo Ganimi, nosso líder, que mais líderes assinem pelo menos a emenda impedindo que o aumento de despesa ocorra no ano que vem. Ou seja, que qualquer orçamento para o ano que vem seja apenas acrescido da inflação em relação àquilo que foi gasto no ano de 2020. E, em segundo lugar, continua o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes: a Justiça Federal de estados com dificuldades, como Amazonas, Pará e Piauí, perderá 145 cargos para Minas Gerais. É importante citar isso, senhor presidente, até para que os deputados de Amazonas, Pará e Piauí também possam refletir melhor sobre esta aprovação, dito pelo, aliás, ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, Gilmar Mendes. Não parece ser a hora de criar tribunais, diz Gilmar Mendes. A reestruturação da Justiça da União Federal, trabalho eleitoral, deve ser pensada de forma global, a partir da identificação regionalizada das deficiências. Essa iniciativa deve ser conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça, em compasso com os órgãos descentralizados. Senhor presidente, nós precisamos refletir melhor sobre essa criação. Eu quero até, parafraseando Milton Friedman, que dizia: não existe almoço grátis, dizer que não existe TRF grátis. Aliás, a justiça brasileira é a mais cara, se não uma das mais caras do mundo. A Alemanha, que é um país rico, tem uma justiça que custa 40% do custo da nossa justiça. A nossa custa 2,5 vezes o custo da justiça alemã, de um país rico, de primeiro mundo. E dizer que não implica aumento de despesa, sinceramente, é óbvio que trata-se de uma falácia, porque do papel higiênico ao porteiro, do cafezinho à energia elétrica, da internet à equipe de TI,
Mesmo considerando os custos mais elementares, é evidente que nós teremos aumento de despesas, senhor presidente. E mais, aumento de despesas em uma área que o próprio CNJ e estudos muito bem feitos, como o do IPEA, que circulou entre todas as assessorias, não tenho dúvidas, demonstram que é na justiça de primeira instância da Justiça Federal que estão os maiores gargalos, não nos tribunais. Por isso, é preciso, mais uma vez, reforçar, senhor presidente, a posição do Novo é contrária a esse projeto, não apenas pela falta de oportunidade num período de pandemia, mas também porque entendemos que o judiciário precisa rever urgentemente os seus custos. Não é possível que nós tenhamos tantos salários sendo pagos acima do teto em plena pandemia. Que o privilégio, aliás, dos poderes, como o judiciário lá no Rio Grande do Sul, seja garantido para que os salários sejam pagos em dia, enquanto os salários de servidores do Executivo sejam parcelados. Por isso, senhor presidente, encerro aqui mais uma vez, senhor líder, por favor. Com a nosso apelo, senhor presidente. Vamos votar contra esse projeto, ou então pelo menos deixar para outro momento.